Eu posso lembrar exatamente e quando me viro para entrar dentro de casa, a minha casa não estava mais lá. Mas o que estava acontecendo? Eu me viro novamente e vejo pessoas voando em direção ao que parecia uma pessoa. Mas não era um humano comum. Estava sem roupa e sua altura era fora do comum. Ao seu redor haviam cruzes de cabeça para baixo. Aquilo não parecia algo divino. Uma multidão de cristãos se aproximavam daquele ser e suas cabeças eram arrancadas de uma forma cruel. Aquelas pessoas com cabeças arrancadas começaram a nascer asas nelas. Eram asas de anjo. Eu saio caminhando e encontro algumas pessoas tirando a própria vida. Eu não entendia como eu estava vendo aquilo tudo e não entrando em desespero. Consigo ver pessoas da Umbanda fazendo algum tipo de trabalho. Eu não entendo bem sobre isso, mas começaram a surgir chamas naquelas pessoas e em pouco tempo estavam carbonizadas no chão. Aquela figura humanoide parecia estar descendo dos céus. Várias igrejas começaram a surgir. Aquelas igrejas que tinham cruzes na frente, de imediato ficavam de cabeça para baixo. Eu fiquei imóvel por um tempo e dentro das igrejas estavam saindo centenas de pessoas. Eu podia ver que eram fiéis da Igreja Universal, da Assembleia e Católica. O local estava repleto de fiéis e a figura estava quase se aproximando. Todos olhavam para cima e todos ao mesmo tempo se ajoelharam diante daquele ser. Eu conseguia vê-lo detalhadamente e, como eu havia falado, ele estava sem roupas, mas não tinha um órgão sexual. Seu olhar era maligno para aquelas pessoas que estavam de joelhos. Todos davam boas-vindas, mas aquela figura não parecia ser um Deus que eles estavam acostumados a exaltar nas igrejas. Anjos sem cabeças apareciam naquele local. Eu noto que
Diante daquela multidão tinha um senhor com uma barba enorme. Ele era a única pessoa que não estava ajoelhada. E 2 anjos sem cabeça pegam aquele senhor e levam até aquele ser maligno. Ele olha bem nos olhos daquele senhor e com uma força fora do comum arranca o coração dele. Mas aquele pobre velhinho não parecia ter morrido e sorria para aquele ser maligno. Alguns anjos sem cabeça pegam aquele senhor novamente e o prendem em uma cruz de cabeça para baixo. Aquele me parecia Jesus. Os fiéis que estavam de joelhos se levantam e começam a jogar pedra naquele senhor, e feridas surgem no corpo dele. O coração, ainda na mão daquele ser, começa a iluminar todo o ambiente. Aquilo era o sagrado coração de Jesus. O ser que segurava comia aquele coração e dava alguns sorrisos enquanto mastigava. O Senhor na cruz parecia que não estava mais com vida. Pessoas que estavam jogando pedra naquele Senhor voltam a ficar de joelhos para aquele ser maligno. Todos naquele local estavam exaltando ele, mas ele não parecia estar se importando tanto com toda aquela adoração, e seu olhar continuava a ficar cada vez mais maligno. Ele não estava gostando, ele demonstrava sentir raiva de tudo aquilo. Todos aqueles fiéis que estavam de joelhos caem no chão e seus corpos começam a tremer. Era estranho presenciar aquilo. Então eles